Glória a Deus. Amém? Quantos já estão sendo abençoados aqui? Oh, glória. Amém? Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 24. Quero agradecer aí a presença, colaboração sempre maravilhosa do ministro Sandro. Sempre que a gente faz o convite para ele se alegra de estar aqui. É muito bom essa parceria que vem do Senhor. É muito bom. Hoje é o primeiro dia dessa sequência de mensagens que a gente vai estar trazendo em abril, maio. Família aos pés da cruz. E a gente vai ter aí a presença de algumas pessoas de outras igrejas, irmãos nossos, colaboradores. E hoje eu vou trazer aqui uma breve palavra, porque as horas já estão avançadas. É aquilo mesmo ali, que o relógio está certo? Meu Deus, um desafio. Glória a Jesus. Nós vamos ler dois textos, Provérbios 24, 10, e depois vamos ler 1 Coríntios 10, 1 a 6. Amém, amados? O que diz aí em Provérbios 24, 10? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Amém? Vamos orar ao Pai. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós já temos recebido algo do Senhor aqui nesse lugar. A tua presença é real aqui neste lugar. Ó Deus, e nós louvamos o teu nome e pedimos a ti que através da tua palavra o Senhor venha consolidar a tua obra em cada coração neste lugar, de maneira, Senhor, que vidas sejam edificadas, para que famílias também sejam edificadas, ó Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos nessa noite. Amém. E nós vamos ler também lá 1 Coríntios 10, versículo 1 a 6. Quando eu buscava do Senhor uma palavra para falar nessa noite acerca de família aos pés da cruz, Deus ministrou meu coração de que, para que nós possamos verdadeiramente trazer a nossa família aos pés da cruz, nós temos que estar sendo restaurados na nossa força. Porque tem muita gente hoje, mesmo estando na igreja, destituído de alegria, de esperança, de fé, sem força, diante de tudo aquilo que tem vivido, experimentado e visto com seus olhos carnais. E esse texto de Provérbios é um texto que eu gosto muito, desse versículo, que fala que se nós nos mostrarmos frouxo ou fraco no dia da angústia, da adversidade, a nossa força será pequena. Então, Salomão, ele nos ensina de que é exatamente o contrário. No dia de maior adversidade, nós temos que empenhar uma maior força. E quantos aqui têm visto as guerras dentro da família? Creio que todo mundo, né? A adversidade, a luta, a dificuldade. Mas Deus, ele te pergunta nessa noite, o que te faz perder a força? Nós precisamos entender de que antes da gente pensar em guerrear, a gente tem que pensar em se fortalecer e nos manter fortalecidos também. Porque disso dependerá a nossa vitória. A restauração da família não acontece quando alguém busca essa restauração. Porque muitas vezes Deus faz a restauração, Deus gera o milagre. Mas quantos após experimentarem dos milagres voltam novamente a viver o mesmo quadro? A viver a mesma dificuldade? Porque muitas vezes não é porque Deus não fez, mas porque nós deixamos aquilo ser destruído, aquilo se acabar, nós não fomos ali sábios, nós não ali agimos com responsabilidade. Então repita assim comigo, o que me faz perder a força é a mudança de comportamento após ter recebido a revelação do Senhor. Vamos ler esse texto lá de 1 Coríntios 10, 1 a 6, acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala isso à igreja de Corinto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que
todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Deus colocou no meu coração de que o povo de Deus errou muito no seu passado, mesmo tendo experimentado milagres tremendos de Deus, ouvido a palavra de Deus. E esse texto aqui, Paulo fala que o povo havia sido batizado na nuvem e no mar. Repita assim: batizados na nuvem e no mar. Para a gente entender o que Paulo quis dizer aqui, a gente precisa se lembrar em que momento da história do povo de Israel houve essa nuvem e houve esse batismo no mar, como Paulo fala aqui. E a Bíblia fala que quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus fez foi colocar primeiro foi abrir o Mar Vermelho, no momento que eles não acreditavam que havia saída, no momento em que eles se viam totalmente encurralados, no momento em que eles ali ficaram numa total dependência de Deus. E a Bíblia fala que Moisés e o clamor a Deus, e Deus ali falou: olha, Moisés, toque nas águas. E o mar se abriu, oferecendo ali um livramento, um grande milagre para o seu povo. Então esse batismo que Paulo fala, batismo no mar, é um batismo, amado, de dependência em Deus, um batismo de milagres, de experiência em milagres de Deus. E eu creio que cada um que está aqui já experimentou isso na sua vida. Porque o primeiro milagre foi te resgatar lá de fora. É te tirar da mão de Faraó, num beco sem saída, no império das trevas, e te introduzir numa nova realidade, um novo tempo. Quando o povo de Israel ele passou por aquele mar, ele estava adentrando numa nova etapa que Deus tinha para eles. Não mais de escravidão, mas de liberdade. E não há liberdade que se inicia na vida de ninguém sem primeiro experimentar o milagre de Deus. Quantos aqui creiam que estão aqui porque Deus te resgatou a sua vida? Amém? Então, amada, a questão da sua família é uma questão de tempo, é uma questão de exercício de fé, é uma questão de você perseverar. Porque o mais difícil Deus já fez, que é te tirar da mão do tirano, do faraó, do diabo. Então, aquilo que você hoje tem, Deus ele quer fazer a obra completa na tua vida. E a Bíblia fala que quando eles começaram essa nova etapa com Deus, Deus colocou a nuvem sobre eles. E a nuvem representava a direção de Deus, a orientação de Deus e o nível ainda maior de dependência. Porque ao passar pelo mar, Deus estava dando para ele um momento de dependência. Vocês oraram, clamaram, eu vou abrir o mar. Mas quando eles passaram pelo mar, aquela nuvem representava que todos os dias eles tinham que depender do Senhor e não apenas um momento. E aí começa a nossa história em relação à nossa família. Para Deus fazer algo na tua vida, na tua casa, na minha casa, nós não podemos viver de momentos de dependência em Deus. Nós temos que viver um estilo de vida de dependência no Senhor. Amém, amado? Você não pode crer no domingo e na segunda você já está desesperado. Você não pode crer 2 dias na semana, aí depois, diante de uma tribulação, você não vai crer mais. Repita assim comigo: a nuvem de Deus, ela está sobre a minha vida. Amém? Que nuvem é essa? É a presença do Espírito Santo na tua vida. Não é mais uma nuvem, mas é uma pessoa que te guia. E a Bíblia fala que quando essa nuvem repousava sobre o Israel de Deus, eles ficavam parados ali, olhando sempre, todo dia. Eu acho incrível, porque a nuvem durante o dia estava ali, à noite era a coluna de fogo. Mas toda manhã eles levantavam e tinham que olhar para o céu, para saber se a nuvem estava ali ou se ela tinha se movido. Porque se a nuvem tivesse se movido, significava o quê? Que era hora de partir. Desarmar o acampamento e edificar tendas em outro lugar. Mas todos os dias eles eram incentivados a olhar para onde?
para o céu. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa todo dia olhar para o céu. Amém, amado? Para onde que você tem olhado quando você acorda? Ah, pastora, pelo WhatsApp. Eu pego logo meu celular assim, está do meu lado. Fico vendo as notícias, o que os irmãos estão postando, e aí começa a tribulação. Aí vem aquele da família que manda ali, né? Ó, ora por mim. Às vezes, amado, a gente não está bem, até a pedido de oração nos atribula. Porque às vezes dá a impressão de que nada está acontecendo, de tanta coisa, né? Mas a gente precisa entender que nós somos um povo que não podemos cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. Paulo, ele fala que, olha, isso aconteceu muitos anos atrás, mas hoje também acontece na igreja de Deus. Pessoas que, mesmo tendo sido batizados em milagres, tendo experimentado ali a manifestação de Deus, ainda hoje param de olhar para o céu, param de olhar para o alto, param de viver uma vida de dependência no Senhor. Fala uma pessoa que está do seu lado, você precisa desenvolver um nível maior de dependência em Deus, porque disso depende a sua família. Amém, amado? Depender de Deus gera ali segurança. Algo também importante, o que nos faz perder a força é não construir algo com a palavra que recebemos. O que diz no versículo 3, 4 e 5 de 1 Coríntios 10? Todos comeram o quê? Do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Amado, a palavra de Deus diz que todo dia eles comiam e bebiam, eles recebiam palavra, né? Podemos dizer assim, alimento de Deus, mas ainda assim a vida deles foram destruídas no deserto. Nunca se viveu um tempo na história da igreja onde as pessoas têm mais acesso à palavra de Deus. Você ouve no rádio, na televisão, a Bíblia de tudo quanto é linguagem, né, vídeos, muitos pregadores hoje sendo levantados aí, pessoas de renome, pessoas que pregam de Gênesis, Apocalipse, né, congresso, seminário, mas ainda assim, muita gente enfraquecida. Então o problema não é a quantidade de alimento, nem um tipo de alimento, o problema é o que a pessoa está fazendo com esse alimento. Será que a pessoa está digerindo isso bem? Eu me lembro que eu amo feijoada, né? Meu prato número 1 é feijoada. Mas feijoada para mim tem que ser assim, comer no mínimo 2 pratos. E comer quando eu não vou fazer mais nada depois. Se você me convidar uma feijoada e depois tiver compromisso, eu não como. Porque eu não gosto de brincar de qualquer maneira, né? Eu gosto de... E eu me lembro que uma vez, no Dia das Mães, a minha irmã reuniu lá umas mães, a minha mãe, a sogra dela, a mãe da cunhada dela, isso aqui, para fazer uma feijoada. E minha irmã fez aquela feijoada com tudo que tinha direito, né? Era um domingo, né? Claro, Dia das Mães. E aí eu fui, né? Me fartei, empaturrei. Depois eu tinha que ir lá pro recreio, né? E na época eu ministrava dança na igreja. Não era pastora nessa época. Gente, o que era aquilo? Parecia que eu tinha um boi dentro de mim. Aquilo que deveria ser algo maravilhoso, aquela comida perfeita, preparada de primeira, com direito a tudo, que tinha direito, se tornou algo desagradável para mim. Algo que me causou mal, fiquei passando mal. Porque a questão não é a comida que a gente come muitas vezes, mas o que a gente faz com essa comida que a gente come. E nós precisamos entender que a tua família, a minha família, ela vai prosperar quando nós soubermos discernir aquilo que Deus está trazendo para a nossa vida através da sua palavra. Amém, amados? Repita assim, se a palavra de Deus não se tornar em algo real, em minha casa, em minha família, nada irá acontecer. Por que aquele povo foi destruído no deserto, mesmo tendo comido e bebido de algo tão espiritual? Porque eles ali não tiveram o discernimento de aproveitar aquilo que Deus estava gerando na vida deles. Eles ali comiam e bebiam e depois aquilo ali caía no esquecimento, não tornava uma realidade para eles. Nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a palavra
E nós precisamos construir algo com a palavra de Deus na nossa vida. Amém, amados? Você precisa estar participando de um culto, ouvindo a palavra, e quando chegar na tua casa, isso tem que gerar alguma coisa diferente. Gerar um novo hábito, um novo comportamento, uma nova linguagem, novas atitudes, novas decisões. Amém? Se você ouve aqui a palavra e guarda para você, isso vai te causar mal, vai ter o efeito contrário. Por isso que Jesus falou assim, ao homem prudente eu vou compará-lo àquele que ouviu a palavra, né, e ao quê? Praticou. Porque se fica só no âmbito da audição, isso não muda nada. E tem muita gente hoje que está assim, ouve a palavra, mas dentro de casa não paga o preço para estar mudando, para estar ali oferecendo algo novo para dentro da sua casa. E nós precisamos entender que nós precisamos estar construindo algo com a palavra de Deus. Repita assim, eu preciso estar construindo algo na minha casa com a palavra de Deus. Amém, amado? É perseverar mesmo, é ser chato. Eu não vou aceitar isso na minha casa. Eu só vou parar de falar sobre isso, de orar sobre isso, quando eu ver a mudança. Amém, amado? Porque às vezes o mal entra na nossa casa e ele se acomoda. A gente quer vencer o mal apenas com uma declaração, depois a gente não faz nenhum esforço. E nós precisamos entender que Jesus, ele declarou em Mateus 7, que todo aquele que escuta as palavras e as pratica, ele compara ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não falou assim, ao homem que declarou, a minha casa está sobre a rocha, mas que edificou, porque Jesus está assemelhando a prática da palavra com um trabalho muito árduo. Alguém já construiu uma casa aqui? Não estou falando você construir no sentido assim, você pagou alguém para construir, mas você construiu. O evangelista Laércio, né? A irmã Maria, também botou a mão na massa? Não, amado, não é, eu já construí, pagando alguém para fazer, não. Estou falando você, carregar o tijolo, virar a massa, né, se sujar todo. Poucas pessoas aqui, né? Mas então, não é uma trabalheira? Fala aí. Tem hora que dá vontade de desistir. Tu vê aquela sujeirada toda e pobre é uma bênção, né? Porque pobre constrói morando. Dificilmente, né, a gente constrói sem estar ali dentro. Aí fica tudo, né? Eu me lembro que uma vez estava fazendo reforma lá em casa. Aí eu saía para trabalhar de manhã, deixava o pedreiro. Quando chegava do trabalho cansado, eu tinha que limpar tudo. Limpar entre aspas, né? Se dar um jeitinho para a gente poder dormir, fazer uma comida. No dia seguinte o pedreiro chegava, dava vontade de mandar ele embora. Mas era uma trabalheira, mas tinha um alvo na frente. De edificar algo, de mudar algo. Todo trabalho considerável vai requerer um esforço da nossa parte. Não adianta você querer muita mudança na sua casa se você não está disposto a arregaçar as mangas, espiritualmente falando. De trazer à tua realidade as mudanças necessárias. É um tempo de você refletir sobre a sua linguagem, sobre os seus posicionamentos, sobre as suas escolhas, sobre o seu nível de autoridade espiritual. Você tem que realmente entender que há necessário um esforço. Amém, amados? A palavra de Deus não tem que ficar só guardada, ela tem que estar sendo comida, digerida e gerando força em nós para estarmos construindo algo. Amém? Lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 19 e 20, diz que Deus, uma das manifestações dele para com o seu povo era fazer com que o maná viesse sobre o seu povo todos os dias em que eles estavam ali no deserto. De tanto eles reclamaram, né, que não tinha ali algo diferente para comer, não tinha pão direito, Deus enviou ali o maná com uma provisão para eles. E Deus deu uma ordem, olha, esse maná tem que ser comido todo dia, não podem guardar para o dia seguinte. A não ser no sexto dia, que no sétimo vocês não podem trabalhar, então no sexto dia vocês vão recolher o dobro da quantidade para vocês comerem no dia seguinte. Mas fora isso, você vai ter que receber o maná e comer o maná. E esse maná vai gerar em vocês o quê? A força. O que diz lá no versículo 19? E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, eles eram terríveis.
Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou o quê? Bichos, e cheirava mal. E Deus ministrou meu coração de que a palavra dele é o nosso maná hoje. Que nós temos que comer, e nós temos que digerir esse maná, e nós temos que buscar a força desse maná para nós seguirmos em frente. A Bíblia fala que o maná, eles faziam várias coisas com o maná. Não era só comia, eles criavam talvez bolos, doce, né? Uma série de quitutes com o maná. Não era só pegar ali o pão da padaria de Deus e vamos comer. Não, inventava. Uns faziam um misto quente, outros ali, né? Ficava no leite. Eu gostava disso quando criança. Pegar o pãozinho, picar ele no leite, botar açúcar, delícia. Uns botam manteiga, né, com açúcar no pão, banana, ovo mexido, leite condensado e por aí vai. Cada um inventa, porque pão todo dia muita gente não quer, cada uma inovada, né? Então, o maná era desse jeito, né? O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus que você recebe, você tem que construir alguma coisa, fazer alguma coisa com ela na tua vida. Ela não é apenas para ser recebida e deixada ao acaso, porque quando a palavra de Deus ela está na posição de apenas guardada no teu coração, no sentido de você não estar querendo construir algo, você vai acontecer na nossa vida aquilo que aconteceu ali. O que o maná ele virou no dia seguinte daquele que guardou? Não, cheio de bicho. E no mundo espiritual, sabemos que bicho representa o quê? Demônios, manifestações malignas. E Deus ministrou meu coração que tem muitas casas cheirando mal, porque diz ali que o maná cheio de bicho cheirava mal. E muitas casas invadidas com trevas, porque o maná tem caído sim, mas a pessoa não tem aproveitado o maná da maneira que deveria aproveitar. E nós precisamos entender, a nossa casa tem que ter maná fresco todos os dias. E nós temos que saber valorizar o maná. Não é quando você fala a palavra, mas quando você vive a palavra. Quando a palavra entra em você, cria vida e muda o ambiente na sua casa. Não importa quem não vai fechar com você, vai ter a mesma aliança, importa como você vai estar aliançado com essa palavra. Amém, amados? Repita assim: a palavra de Deus é a minha provisão, o sustento para a minha família, é a minha força e a força da minha família. Amém, amados? É a palavra de Deus que vai mudar o quadro na tua realidade. Vamos estar orando, sim, mas a palavra de Deus tem ali a sua missão, tem ali o seu propósito, tem ali o seu poder sobre a nossa casa. Amém? Algo também que nos faz perder a força de lutar muitas vezes pela nossa família é a oscilação, a nossa oscilação na fé. Você se lembra lá em 1 Reis 18, quando Elias, que estava com o coração em chamas para Deus, um homem que no meio de uma apostasia tão grande, onde ninguém queria saber de Deus, as pessoas não estavam nem aí para a santidade de Deus, ele mantinha o coração dele em chamas para Deus. E a Bíblia fala que ele chegou para o povo e falou assim: olha, Deus quer fazer algo aqui. O Deus que fez milagre quer fazer milagre ainda hoje. Só que é necessário vocês decidirem, né, a que Deus vocês vão servir. Se é o Deus verdadeiro, né, o Deus de Israel, ou se é Baal. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Havia dúvida. E hoje, amados, nós vivemos esse tempo. As pessoas, elas são de Deus, mas ao mesmo tempo elas estão ali aliançadas com muitas coisas do mundo, que é um Deus diferente, que guia o mundo, que influencia esse mundo aí fora. E não pode isso acontecer na nossa vida. Repita assim comigo: mente dividida é milagre abortado. Amém? Se você tem dúvida, se você não oscila na sua fé, se você não tem um coração em chamas para Deus, você está na corda bamba, você está em cima do muro. E Deus não pode agir assim, Deus não pode trazer aquilo que Ele quer trazer para a nossa vida. Noé é um exemplo de um homem que ele não oscilou na fé, ele simplesmente creu em Deus. Creu em meio a tudo que era contrário, em meio a tudo que ele nunca tinha visto, ele acreditou no Senhor.
E ele conseguiu influenciar toda a sua casa para poder encaminhar no mesmo caminho de salvação. Eu creio que quando a gente vê a história de Noé, a gente pensa assim, o que salvou a família de Noé foi a arca. Não, o que salvou a família de Noé foi a perseverança de Noé, a permanência de Noé. Segunda ele era de um jeito, terça do mesmo jeito, na quarta, dezembro, janeiro, agosto, e por aí vai. Tinha as dificuldades? Tinha. As mesmas que a gente tem hoje, ou até piores, mas ele permanecia do mesmo jeito. Amém, amado? Quantas pessoas saem da igreja e falam assim, pastor, eu orei para o meu esposo, se converteu, não dá para mim não. Eu orei pela minha família e não aconteceu isso, eu não sei. Amado, você não sabe o tempo de Deus para a tua vida. Nem eu sei, mas eu sei que Ele é fiel. Amém? Eu sei que Ele honra aqueles que perseveram, aqueles que permanecem. Então é tempo da gente permanecer. Repita assim, é tempo de eu permanecer em Deus. Amém? E a última coisa que eu gostaria de falar é de que o que faz a gente perder a força tem a ver com a questão da oscilação da fé. É a quebra de aliança e o não reconhecimento dessa realidade. Abra lá a Bíblia, em primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel 3, versículo 12. 12 e 13, que diz assim: nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Isso é Deus falando, que ele iria executar um mal contra a família de Eli. Pois eu lhes disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Aí, volta um pouquinho aí para o capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 a 35, diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Essa palavra é dura, mas é uma palavra que Deus, usando um profeta, falou para Eli, o sacerdote, um crente que estava na igreja, mas não tinha compromisso de aliança com Deus. Era um homem que fechava os seus olhos para tudo que era errado. Um homem que negociava princípios e a sua maneira de servir a Deus e lidar com as coisas sagradas influenciava também os seus filhos. Porque Ofni e Finéias foram sacerdotes totalmente desprezíveis aos olhos do Senhor, porque o pai deles também não era um exemplo. Repita assim: a minha casa precisa de um bom exemplo. Amém, amado? Quando eu falo de exemplo, não é alguém que fala bonito, mas alguém que vive bonito. E algo que tem destruído muitas famílias é o mau testemunho, a má conduta, é a oscilação na fé, né? É o mundanismo na vida da pessoa, é a falta de cuidado com o seu temperamento. Amém, amados? Fala, você não pode ser, aquela pessoa que está falando, você não pode ser um crente temperamental. O seu chamado é ser um crente avivado espiritualmente. Amém, amado? Quando há esse fervor dentro de nós, nós somos poupados de darmos mau testemunhos. A Bíblia fala que Eli, ele não saía da casa de Deus, mas era um homem que estava condenado com toda a sua família por causa da quebra de aliança que ele tinha com Deus. Deus o chamou para a santidade, Deus o chamou para uma vida diferente, Deus mostrou para ele o caminho certo, mas ele escolheu o caminho errado.
Estava ali na igreja, orava, levantava a mão, intercedia pelas pessoas, fazia isso, aquilo, outro. E a gente vê isso hoje muito nas igrejas em geral. As pessoas entram para a igreja, gostam de estar ali, não abrem mão de estar ali, mas elas não têm aliança com Deus. E nós precisamos entender, amado, que nós somos um povo da aliança. Jesus declarou isso. Na ceia nós falamos sobre isso, que Deus fez conosco uma nova aliança. Comemos da carne dele, bebemos do sangue dele, temos uma nova aliança, que representa uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Repita assim comigo: Eli quebrou princípios, mas não deixou a casa de Deus. Como consequência, atraiu maldição para a sua vida e para a sua família. Amém, amado? Deus, ele sempre vai honrar aqueles que o honram. Ele falou aqui: a quem me honra, eu honrarei. Agora, quem me despreza, eu vou o quê? Desprezar. Deus, ele quer o nosso coração nele. Amém, amado? E se o seu coração estiver em Deus, a sua família também vai estar em Deus. Deus vai dar livramento, Deus vai operar. Era isso que ele queria fazer na vida de Eli, em toda a sua casa. Era o chamado daquela família, era para isso. E nós somos, amados, destruídos quando decidimos viver pela aparência. Repita assim comigo: viver pela aparência é viver sem os princípios. Você não pode ter aparência nem princípio. Ou você tem uma coisa ou tem outra. Hoje o mundo vive uma falsidade, né? Gospel. Todo mundo é gospel hoje. Hoje é, aí daqui a pouco você vê o jornal, já não é mais aquela pessoa, né? Hoje tá, amanhã não tá mais e fica aquela coisa assim, feia. Hoje, né? Hoje tá aqui na igreja, amanhã não tá mais, daqui a pouco tá ali. Gente, é uma confusão terrível. Deus te chamou para um propósito. Amém, amado? E a tua permanência, a tua perseverança vai gerar as mudanças na tua casa. E para que você tenha permanência, você precisa viver uma vida aliançada com Deus. Eu, como pastor, não quero que você esteja aliançado comigo, mas que você esteja aliançado com Deus. Porque aliançado com Deus, com certeza você estará comigo. Mas comigo você pode correr o risco de não estar aliançado com Deus. Porque às vezes a gente quer agradar pessoas e a gente não se importa com aquilo que Deus tem para nós. Mas quando a gente coloca a nossa vida em sintonia com Deus, Deus vai ajustando tudo à nossa volta. Amém? Não viva de aparência, viva de princípios. Amém, amado? Repita assim: não vivo de aparência, mas de princípios. Amém? A família cristã deve se importar com os princípios, sim. O que é errado é errado, o que é certo. Deus não mudou. O mundo muda. Todo tempo há mudança. Mudança na linguagem, nas vestes. Até no modelo de família hoje estão mudando. Não é mais o pai, a mãe e as crianças. Pode ser o pai e criança, né? Mãe, criança e por aí vai. Uma bagunça. Mas só que os princípios de Deus são imutáveis. Aquilo que ele estabeleceu para a família é algo que hoje precisa fazer parte da nossa vida. Você tem que olhar para a sua casa hoje e ver: a minha família está aos pés da cruz? Porque se está aos pés da cruz, bagunça não vai existir aqui. Mentira, discussão. Não vai ter isso aqui na minha casa. Vai ser um ambiente diferente. Porque Jesus faz a diferença na nossa vida. Amém, amados? Isso é algo importante. Fala para a pessoa que está do seu lado: é tempo de você restaurar. Porque hoje é noite de oportunidade de Deus para a tua vida. Amém? Vamos encerrar lendo o Salmo 144, versículo 2, que diz assim: Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Amém, amados? Quando nós estamos alinhados com Deus, vivendo princípios de Deus, Deus se torna tudo isso que Davi declarou aqui no Salmo 144. Ele se torna o seu melhor aliado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa de mais nada se Deus estiver presente na tua vida.
Amém, amado? Então, nessa noite, que você possa refletir sobre isso. Com quem eu estou aliançado? Quem é o meu aliado nesse tempo tão difícil? E o conselho que eu te dou, busque Deus como seu ajudador, como seu aliado. Faça isso, faça essa escolha. Não apenas com palavras, mas com atitudes também. Para que a tua casa, a tua família tenha o quê? A proteção, tenha a segurança nesses dias tão difíceis. A tua família não precisa de coisas, precisa de Deus. Amém? Projete 2018 trazendo Deus para a tua casa e não coisas. Eu falei aqui no domingo, foi no domingo, que toda quarta-feira a gente estaria fazendo o quê pela família? Jejum e o que mais durante a semana? O culto. Quem aqui já fez? Levante a sua mão. Quem já fez? Poucas pessoas fizeram, amados. Algo que era para ser urgente, a gente sempre coloca para depois. Você acha que a sua família tem que estar em segundo, terceiro ou primeiro lugar? Segundo que primeiro é Deus, né? Tá ligada, irmã? Ô, glória. Isso aí, primeiro Deus, depois a família. Amado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe mais um dia. Muitas vezes as situações tomarem conta da sua casa. Assuma a sua posição de autoridade, de governo. Amém, amados? Porque é algo importante. Fique de pé nesse momento, nós vamos estar orando. Ainda temos aí alguns dias para terminar essa semana. Dá tempo de você reunir a sua família, fazer um culto no seu lar. E entre nesse mover de jejum e oração. E a gente tem visto isso, eu tenho visto isso como pastora, de que aquilo que era para ser primeiro na vida de muitas pessoas não está sendo primeiro. As pessoas estão assim, acomodadas. Então é necessário você realmente pedir a Deus nessa noite: Senhor, aqueça o meu coração, faz arder de novo o meu coração. Peço a você que na sua casa leia o livro de 1 Samuel, 1º, 2º, 3º e 4 capítulos. 4 primeiros capítulos. E você vai entender o que acontece na vida de alguém que é acomodado espiritualmente. E você também vai ver ali Samuel, o que acontece quando alguém está em chamas para Deus. Samuel não foi alguém que influenciou apenas a família dele, mas toda uma geração. E Deus quer também te usar como um agente de transformação, como alguém que vai impactar não só a sua família, mas outras famílias também. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse maná que o Senhor traz hoje para a nossa vida. Ó Deus, nós acreditamos que somos o povo escolhido de Deus para fazermos a diferença, Senhor. O Senhor não nos resgatou do império das trevas para a gente estar apenas dentro de uma igreja, Senhor. Mas o Senhor nos resgatou para fazermos a diferença, para experimentarmos, ó Pai, tempos de milagres, que são consequência de uma vida em chamas para o Senhor, que são consequência de uma vida no nível maior de dependência de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Ti perdão nesta noite, pela negligência, Senhor, pela procrastinação, por deixarmos para amanhã aquilo que o Senhor está nos despertando para fazer hoje, Senhor. Como Jesus declarou, o homem prudente, a casa fortalecida, é aquela cuja pessoa ouve a minha palavra e pratica a palavra. Senhor, em nome de Jesus, Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa força, Deus. Tu és o Deus de oportunidade, Pai. Por isso, nessa noite, nós oramos para que vidas aqui sejam levantadas, erguidas pela Tua mão forte nessa noite, Senhor. Que o Senhor gere aqui na Tua casa o Samuel, Senhor, segundo o Teu coração. Aquele que na casa de Deus vai começar a arder por Deus e impactar toda a sua família, toda a sua geração. Senhor, o mundo lá fora, Pai, não precisa de mais um crente, precisa de uma tocha queimando por Deus. A nossa família não precisa de ouvir a palavra, mas precisa comer a palavra.
E nós somos aqueles que não só comem do teu maná, mas tem maná para dar para outro, Senhor. Tem água viva para dar de beber para outro, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Tu és mestre, Pai, em restaurar aquilo que está quebrado, que está perdido, Senhor. Tu és um Deus que abre caminho onde não há caminho, Senhor. A Tua palavra diz que o povo antes do mar era escravo, Senhor, mas quando atravessaram o mar, eram livres na Tua presença, Senhor. Senhor, nessa noite que haja aqui um batismo na Tua presença, Senhor, de homens e mulheres que falem para Ti, Senhor, eu quero fazer parte dessa aliança. E toda escravidão na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa, vai nessa noite ser destruída pelo poder do nome do Senhor. Que o mar se abra para essa mulher, para esse homem, Deus. Que ao experimentar de Ti nesta noite, Pai, se levantem aqui o resgatador, Senhor, os libertadores, Pai, os profetas do Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, toda influência, Pai, do sacerdócio de Eli sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós repreendemos nessa noite, Pai, e nós pedimos, Espírito Santo de Deus, faça arder em nós o sacerdócio de Samuel, purifica o nosso coração, Senhor, nos traga de volta, Pai, a Tua realidade espiritual. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que tudo que Samuel declarava, nenhuma palavra caía por terra. O Senhor respaldava cada palavra, cada atitude de Samuel, porque havia uma aliança, Senhor. Samuel Te honrava, Deus. Restaura o nosso coração nessa noite de tal maneira que venhamos honrar o Senhor com as nossas atitudes, Pai. E que essa honra, Deus, gere mudanças na nossa casa. Para que não por força, Pai, nem por violência, mas pelo Teu Espírito, possamos estar trazendo aos pés da cruz cada uma da nossa família, Senhor. Assim como Noé, assim, Senhor amado, como aquele grande homem de Deus, ele não teve dificuldade de convencer a família de entrar na arca, porque ele Te obedecia de tal maneira, ele permanecia em Ti, Senhor. Ah, Deus, que assim haja essa graça sobre essa igreja, sobre este povo, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa postura diante de Ti, Senhor, faça com que venhamos cair na graça do Senhor. E cada um, Senhor, que convive conosco, venha ser atraído para a Tua arca, para a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.